E se tudo o que você pensa saber sobre um país estivesse errado, simplesmente porque você confiou demais nos mapas? À primeira vista, o Irã parece apenas mais um território no coração do Oriente Médio, cercado por vizinhos, cheio de fronteiras e aparentemente acessível por todos os lados. Mas basta olhar com mais atenção para perceber que esse não é um lugar comum. O Irã não foi moldado apenas pela história, pela política ou pelas guerras. Ele foi esculpido por forças muito mais antigas: colisões tectônicas, montanhas gigantescas, desertos implacáveis e uma geografia capaz de proteger uma civilização por milhares de anos. Ao mesmo tempo em que esse território funciona como um escudo quase impossível de atravessar, ele também impõe desafios extremos a quem vive ali. Hoje você vai entender como a própria terra transformou o Irã em uma fortaleza natural, um país difícil de conquistar, complexo de governar e estratégico para o mundo inteiro, porque às vezes, para compreender uma nação, não basta estudar as pessoas, é preciso decifrar o chão que elas pisam. Imagine que nem todo mapa mostra a realidade como ela é. Quando abrimos um atlas ou observamos o Google Maps, o Oriente Médio surge como uma enorme faixa de terra contínua. Há fronteiras bem definidas, capitais marcadas, e no centro desse cenário aparece o Irã. No papel, ele parece um elo estratégico, uma ligação terrestre que conecta o mundo árabe ao oeste, a Ásia Central ao norte e o subcontinente indiano ao leste. Pela lógica, esse território deveria funcionar como um grande entroncamento, facilitando rotas e trocas comerciais. Mas se fosse possível tocar a superfície verdadeira do planeta, a sensação seria outra. Logo ficaria claro que o Irã está longe de ser uma ponte. Na prática, ele se comporta muito mais como uma fortaleza natural. Do ponto de vista geológico, o país foge do padrão. Enquanto vizinhos como Iraque e Arábia Saudita são marcados por extensas planícies ou desertos abertos, o Irã se ergue como uma gigantesca massa rochosa elevada. Para compreender por que essa nação é difícil de invadir e igualmente complexa de administrar, é preciso deixar a política de lado por um momento e olhar apenas para o relevo. Visualize o Irã como uma enorme tigela irregular de cerâmica. Suas bordas são muralhas formadas por cadeias montanhosas altíssimas. Já o interior guarda desafios profundos. Começando pelas extremidades dessa fortificação natural, qualquer viajante ou exército que tente entrar pelo oeste encontra primeiro as montanhas Zagros, uma cicatriz colossal na crosta terrestre, criada quando a placa tectônica árabe colidiu com a asiática milhões de anos atrás. Dessa colisão nasceu uma cordilheira de cerca de 1.500 quilômetros, formando uma barreira quase impossível entre Irã e Iraque. Para ter noção da escala, não são picos isolados, mas fileiras sucessivas de montanhas paralelas, separadas por vales profundos e estreitos. Ao longo da história, esse cenário serviu como um escudo formidável. Grandes impérios, dos romanos aos otomanos, encararam essas elevações com cautela. Em tempos mais recentes, a brutalidade desse terreno ficou evidente durante a guerra Irã-Iraque nos anos 80. Tanques tornavam-se alvos fáceis e transportar suprimentos era um pesadelo logístico. A própria natureza parece ter construído um muro impossível de replicar. Ao norte, o drama geográfico se intensifica. Ali se erguem as montanhas Elburz, ainda mais altas e compactas, onde está o Monte Damavand, um vulcão adormecido que ultrapassa os 5.600 metros, o ponto mais elevado do Oriente Médio. Essas montanhas protegem Teherã e isolam o país do Mar Cáspio. Mas há uma ironia cruel. As mesmas barreiras que defendem o território também limitam sua vitalidade.
pois capturam a maior parte da chuva antes que ela alcance o interior. Esse efeito, conhecido como sombra de chuva, transforma o centro do país em uma região árida. O Irã ganhou proteção militar, mas pagou com a perda de fertilidade. O coração do território é dominado por 2 desertos gigantescos que ocupam quase 1/3 da nação: o Dasht-e-Kavir, o Grande Deserto de Sal, e o Dasht-e-Lut. O primeiro possui uma crosta branca e frágil que às vezes esconde lama movediça. O segundo já registrou temperaturas de superfície acima dos 70 graus Celsius, entre as mais altas do planeta. O paradoxo é evidente. Apesar de ser a 18ª maior nação do mundo, seu núcleo geográfico é praticamente inabitável. Isso molda toda a demografia iraniana. Em vez de se espalhar, a população se concentra nas bordas habitáveis, formando algo parecido com uma ferradura ao redor dos desertos. As grandes cidades se apoiam nas encostas montanhosas, onde a água do degelo ainda consegue correr antes de evaporar. Para o governo, isso gera um enorme desafio logístico, já que deslocamentos raramente podem ser feitos em linha reta. Essa geografia fragmentada também favoreceu uma diversidade étnica impressionante e delicada para a coesão nacional. As montanhas funcionam como barreiras culturais. No noroeste vivem os azeris, no oeste, os curdos, no sudeste, os baluches e no sul, comunidades árabes. Manter essa multiplicidade sob uma única bandeira exige grande esforço do poder central. Ainda assim, diante de um ambiente tão severo, surge uma pergunta inevitável: como a antiga Pérsia conseguiu prosperar por milênios? A resposta está na engenhosidade humana. Os persas criaram os qanats, canais subterrâneos que transportavam água do lençol freático das montanhas até assentamentos no deserto, evitando a evaporação. Graças a essa tecnologia, cidades floresceram onde não deveriam existir. Hoje, porém, o país enfrenta uma crise hídrica profunda. A população cresceu, a agricultura exige mais água e lagos históricos estão desaparecendo. Ao mesmo tempo, sob esse território difícil, repousam enormes reservas de petróleo e gás, uma riqueza que também traz desafios devido ao terreno complexo e às barreiras econômicas. Toda essa energia precisa sair por algum caminho, e é aí que o Irã exerce influência global. Sua costa sul controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo mundial. A geografia concede ao país um poderoso instrumento estratégico. Não é necessário dominar os mares, basta ameaçar bloquear essa passagem para impactar a economia do planeta. Depois de examinar montanhas, desertos e rotas subterrâneas, o mapa iraniano deixa de parecer comum. O que vemos é uma civilização moldada pela luta contra seu próprio território, uma fortaleza natural que ajudou a preservar sua cultura e manter viva a identidade persa ao longo dos séculos.